Henker que vive duas vezes. Capítulo 573. Teste de qualificação. 14. Você alcançou uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 150 mil karma. Você adquiriu 200 mil karma adicional. Você foi recompensado. Mensagens continuaram a aparecer em sua visão, mas o olhar de Yeon-woo estava fixo em outro lugar. O RRRNG. Vigrid estava tremendo como se quisesse que Yeon-woo o segurasse rapidamente. No entanto, Yeon-woo não conseguiu tocá-lo. A característica sangue frio falhou devido a um motivo não identificável. Aviso: sua mente está gravemente instável. É aconselhável recuperar rapidamente a compostura. Aviso: sua resistência mental foi fortemente enfraquecida. É aconselhável eliminar a causa e restaurar sua característica. Yeon-woo sentiu como se Vigrid fosse se desintegrar por entre seus dedos se tentasse agarrá-lo. Era um pensamento infundado. Mas a cabeça de Yeon-woo estava fervilhando deles. Pai, você sempre me protegeu. Vigrid era uma sombra de Cronos, a outra metade da primavera. Era uma espada sagrada com o poder da morte contendo as lendas que ele acumulou na Terra. A espada caiu e foi chamada de espada demoníaca. Mas depois de ser transmitido por muitas mãos, finalmente chegou a Yeon-woo. Vigrid havia se tornado o melhor amigo de Yeon-woo e sempre o protegeu como se estivesse tentando cumprir um objetivo. Embora Yeon-woo não tivesse percebido, Vigrid era como um pai tentando proteger seu filho. Foi por isso que Yeon-woo não conseguiu tocar em Vigrid. Ele sentiu como se seu coração fosse arrancado do peito. Vigrid continuou a vibrar. O traço sangue frio falhou devido a razões não identificáveis. O traço sangue frio falhou devido a razões não identificáveis. Eu tenho que trazer meu pai de volta. Yeon-woo estreitou os olhos. A característica sangue frio foi restaurada. Ele suprimiu suas emoções trêmulas. Sua cabeça esfriou e seus olhos trêmulos tornaram-se firmes mais uma vez. Ele finalmente pôde ver o que precisava fazer. Não importa quantas vezes ele chamasse pelo pai, Cronos não retornaria. Yeon-woo precisava encontrar uma maneira de trazê-lo de volta, não importava o que custasse. Felizmente, ele conseguiu pensar em um método, diferente da situação de Jeong-woo. Se ele consertasse as molas do Vigrid e do relógio de bolso, Cronos abriria os olhos mais uma vez. Mais importante ainda, o verdadeiro corpo de Cronos estava na torre. Se Yeon-woo pudesse invocar as lendas que viu, seria possível ressuscitar Cronos. Yeon-woo acreditava no poder do título, sucessor do Rei Negro. Assim que ele estava prestes a tocar Vigrid com a mão trêmula, letras de repente flutuaram e giraram no ar. Muito legal, muito. Yeon-woo sentiu como se pudesse ver o demonismo sorrindo em algum lugar. Ao retirar instintivamente a mão, Vigrid forçou-se a se agarrar a Yeon-woo. Uau, Jing. A missão de continuação, teste de qualificação e, reparando as molas, foi criada. Missão de cenário, teste de qualificação e, reparando as molas. Descrição. Você encontrou com sucesso a fonte de Cronos, que foi enterrada sob a morte. No entanto, a mola que você encontrou perdeu sua função após ser dividida pela metade. Devido à ausência da mola, os outros mecanismos também estão quebrados e não está claro se voltarão a funcionar. A impureza da primavera é o maior fator que impede Cronos de despertar. Repare a mola quebrada e conserte os mecanismos de suporte. Cronos irá recompensá-lo de acordo com seu nível de conquista se você acordá-lo com sucesso. Qualificações. Sucessor do Rei Negro. Limite de tempo. Condições para sucesso. 1. Elimine a impureza que impede o bom funcionamento da mola e conclua o processo de reparo. 2. Corrija os mecanismos de suporte. Recompensas. 1. O poder sagrado de Cronos. 2. Peça de relógio. 3. A impureza mencionada na janela da missão era definitivamente o demonismo. Shu, a energia das trevas floresceu acima de Vigrid e se contorceu para assumir lentamente uma forma humanoide. Ao mesmo tempo, a combinação de Yeon-woo com o demonismo foi lançada. Ele podia sentir o demonismo sendo sugado de volta para Vigrid. Parecia que uma parte de sua consciência estava sendo arrancada dele. Você não tem ideia de quanto tempo esperei por esse momento, por esse dia. Kik. O demonismo logo se tornou tão grande que engoliu todo o mundo da mente consciente de Cronos, sorrindo maldosamente. Assim que os olhos de Yeon-woo se fixaram nos do demonismo, ele percebeu o que estava faltando. Sincronização. Eu não fui o único que sincronizou com o pai, o demonismo também. Yeon-woo conseguiu falar com seu pai por um breve momento através do demonismo, e isso significava que o demonismo do passado e o demonismo do futuro estavam sincronizados. O demonismo, que enfraqueceu com a separação de Cronos, agora retornou à sua condição original. Além disso, este era o mundo da mente consciente de Cronos, que era o lugar perfeito para o demonismo. Ele estava almejando isso o tempo todo. Yeon-woo percebeu porque o demonismo estava tão interessado em Vigrid e pediu pelos egos dos seres divinos. Ele precisava estabilizar sua identidade em declínio e gostava das lendas heróicas de Vigrid porque eram de Cronos. Seu pai foi imprudente e tolamente abandonado, mas agora ele está em minhas mãos novamente. A loucura brilhou nos olhos penetrantes do demonismo enquanto ele ria friamente. Seus filhos também se tornarão meus novamente. Algo que parecia ser um relâmpago caiu do céu. Bum!
Despertar do corpo do dragão no sexto passo. Todos os poderes foram liberados. Asas do céu. Yon-Woo rapidamente abriu suas Sky Wings e escapou. Colidir. Os relâmpagos quase não o atingiram, só que não eram relâmpagos. Foi a mão do demonismo. O gigante demonismo tentou agarrar Yon-Woo. O mundo da mente consciente de Cronos se abriu como cortinas e o resto do demonismo apareceu. Dududu. Parecia que uma montanha gigante estava se movendo ou um tornado avançando em direção a Yon-Woo. A pressão do demonismo atingiu Yon-Woo. Conforme Yon-Woo observava o desenrolar da situação, ele teve certeza. O demonismo completo era tão forte que nem mesmo o caos rastejante poderia se comparar a ele. Ele pode até estar no mesmo nível de Cronos durante seu auge. Devemos começar com a segunda rodada? O demonismo surgiu, com a intenção de engolir Yon-Woo para completar seu corpo. O que está acontecendo? Athena olhou com medo para o cadáver trêmulo de Cronos. Os outros tinham a mesma expressão que ela. Isso é uma loucura. Já faz um tempo desde que ele entrou? Por que está demorando tanto? Hércules e Aria cerraram os punhos. Várias horas se passaram desde que Yon-Woo entrou no cadáver. Não havia sinal de que ele sairia tão cedo, e eles ficaram mais frustrados e ansiosos com o passar do tempo. De repente, um terremoto destrutivo e turbulento sacudiu o chão, e o cadáver de Cronos parecia que seria destruído. A areia e as pedras sobre o cadáver de Cronos caíram no chão e uma luz negra irradiou das fendas do corpo. O vapor flutuou enquanto o líquido escorria, como se o corpo de Cronos fosse um vulcão à beira da erupção. Claro, mesmo que o cadáver tremesse assim, os deuses não seriam feridos se voassem para o céu e lançassem uma barreira ao seu redor. No entanto, era a primeira vez que viam algo assim e não podiam deixar de se sentir tensos. O cadáver de Cronos sempre foi um assunto controverso no Olimpo. Embora ele tenha levado o Olimpo a uma idade de ouro, eles foram forçados a aprisioná-lo depois que ele se tornou um tirano lunático. Houve muito debate sobre seu corpo. Eles tinham certeza de que ele estava morto, mas não sabiam se deveriam se livrar de seu corpo ou simplesmente jogá-lo no Tártaro e ignorá-lo. No entanto, o debate terminou assim que Hades, o dono do Tártaro na época, falou. Que desagradável. Foi apenas uma frase, mas estava claro que ninguém seria capaz de entrar em seu território sem sua permissão. Na época, ninguém poderia discutir com Hades e Zeus, então eles decidiram respeitar a opinião de Hades e deixar o cadáver de Cronos no Tártaro. No entanto, o teimoso Zeus ainda estava furioso com Cronos, então Hades e Zeus chegaram a um acordo. Se o cadáver de Cronos produzisse algum fenômeno estranho, eles teriam que reportá-lo imediatamente ao Olimpo. No entanto, nada de estranho ocorreu até agora. Estava claro que Yon-Woo havia feito algo por dentro, mas os seres divinos que observavam ficaram frustrados porque não sabiam o que ele havia feito. Isso não vai servir. Eu vou entrar. Uau! Você só vai incomodar. Tudo bem, vou levar esse cara comigo. Agares e Fenrir ficaram impacientes. Uma estranha loucura girava nos olhos de Agares enquanto ele olhava para o corpo de Cronos. O príncipe Neza se aproximou com uma expressão preocupada. Será perigoso. Você não sabe o que há lá dentro e nossas leis não funcionarão lá. HMPH. Isso só se aplica aos medrosos e fracos. Você acha que alguma armadilha aí vai me afetar? Uau! Uau! Agares ergueu o nariz e Fenrir latiu de acordo, balançando o rabo vigorosamente. O príncipe Neza estava prestes a falar quando Athena se aproximou com uma expressão determinada. Não, eu vou. Agares enrijeceu. O que você pode fazer? Mesmo tendo sido derrubado, Cronos já foi um rei do Olimpo. Não é um deus comum, mas o rei dos deuses. E você quer entrar? Você não está na mesma sociedade e nem mesmo é um deus. Você quer tanto ser engolido pelo vazio? Os rostos de Agares e Fenrir enrijeceram. Athena não estava errada. Qualquer coisa poderia acontecer no cadáver, e não havia nada mais tolo do que um demônio andando dentro de um lugar repleto de poder sagrado. No entanto, Agares e Fenrir não eram demônios comuns. Você quer apostar se seremos ou não engolidos? O sorriso assustador de Agares não pertencia ao seu lindo rosto infantil. Ele tinha acabado de mostrar os dentes quando, de repente, Athena e Agares ergueram os olhos. O cabelo de Fenrir se arrepiou como se ele estivesse encontrando um inimigo mortal. Um deus do menor que Olimpo maior que, Perséfone, está descendo. Rumo, bum, a iluminação escura caiu entre eles. Athena rapidamente se distanciou do calor intenso. Perséfone sorriu para eles do local onde o raio caiu. Perséfone. Meu Deus, tantos rostos familiares, e pessoas que ainda nem conheci. Perséfone cumprimentou Athena e Hércules de maneira bem-humorada, embora eles estivessem olhando para ela. O rosto rígido de Athena ficou ainda mais tenso. Se Perséfone os interrompesse enquanto Yon-Woo ainda estivesse no corpo, as coisas ficariam difíceis. Mais importante ainda, suas mãos deveriam estar ocupadas com a guerra entre os titãs e os gigantes. Como ela conseguiu encontrar tempo para vir aqui? Os gigantes estavam tentando algum tipo de subterfúgio? Como? Como se pudesse ler a mente de Athena? Perséfone sorriu abertamente. Oh, você está se perguntando por que consegui vir aqui? Isso é simples. Perséfone jogou algo no chão. Rolar. A rebelião acabou. Era a cabeça decapitada de Theia. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo.
Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.